Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. Damos hoje continuidade a mais um vídeo do livro das Revelações, o livro do Apocalipse. E desta feita queremos falar sobre a igreja de Esmirna, que representa o segundo século da era cristã. Como nós havíamos dito no vídeo anterior acerca dos judeus, dos falsos judeus, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 9, a igreja de Esmirna enfrentou uma dificuldade com falsos judeus. Vejamos o que diz o verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. No vídeo passado, acerca da igreja de Esmirna, nós falamos desta questão da tua pobreza, mas tu és rico. Os irmãos se lembram? Quem não viu, veja o vídeo 6. Mas hoje nós queremos falar, como prometido, acerca desses falsos judeus. E para tal, nós vamos lembrar que lá na igreja do segundo século, houve uma grande, podemos dizer assim, influência judaica, querendo trazer os convertidos gentios para a prática da religião judaica. Isso aconteceu também na igreja de Éfeso do primeiro século. O apóstolo Paulo enfrentou muito desse problema nas igrejas que ele abriu. E esse problema passa para o segundo século e continua. Os judeus influenciavam os novos convertidos, os gentios. Eles queriam fazer deles uma prática da circuncisão, a prática da guarda do sábado, a prática de não comer isso, não comer aquilo, como por exemplo a carne de porco, era proibido comer. Então, ficava assim numa situação muito difícil, os se convertiam. Eles provavam para eles na Bíblia que aquilo eles haviam de cumprir aquilo, de guardar esses mandamentos. E apesar de muito combatido pelo apóstolo Paulo, aquilo passou para o segundo século e passou até os nossos dias. Hoje nós temos muitos irmãos com práticas judaicas para que nós possamos guardar a lei. Uns querem guardar a lei toda, querem Jesus e a lei. Outros querem guardar partes da lei. Eles escolhem alguma parte da lei e praticam. Outras partes dizem que nós estamos no Novo Testamento e não tem mais que guardar. Por exemplo, não matam mais ovelha. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, aquilo simbolizava Cristo. E Cristo já veio e já foi cumprido. Mas o sábado também já foi cumprido, uma vez que Jesus Cristo é o nosso descanso. Ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós estamos em Jesus. Quem está em Jesus não guarda mais o sábado simbólico do dia. O sábado simbólico do dia era descanso para o corpo, e o sábado em Jesus é o descanso para a alma. Enquanto que o sábado para o dia era para santificar naquele dia, Jesus é a nossa santificação todos os dias. Então nós precisamos entender que essas práticas da lei, elas simbólicas de sombras e figuras, elas se cumpriram, elas se encerraram em Cristo Jesus. Quando Jesus disse que ele veio cumprir a lei e não abrogá-la, e que não ia passar um jota emitido da lei sem ser cumprido, significava que tudo que a lei apontava para ele agora se encerrava em Jesus. O cumprir ali que Jesus diz, ele estava dizendo que era um encerramento de cumprimento, e não tão somente continuar a guardar. É um equívoco pensar que a lei, Jesus estava não guardar a lei. Está dizendo que estava se cumprindo nele. Toda vez que acontecia algo com Jesus, desde o seu nascimento, a sua vida e seu ministério, até a sua morte e ressurreição, aos 33 anos de idade, sempre é dito ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, o seguinte: para se cumprir o que foi dito através do profeta tal. Então, se cumpriu Jesus. Quando Jesus, já ressuscitado, encontrou com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús,
O que Jesus ensinou para eles? Jesus, ali no livro de Lucas, capítulo 24, ele começou a explicar para eles o que se havia dito e profetizado acerca de Jesus Cristo nos profetas, nos salmos e na lei, e que havia cumprido. Já estava encerrado, não tem mais que cumprir. Quando se aponta algo para alguma coisa profeticamente, simbolicamente, aquele algo vem, se cumpre, não tem mais que estar no símbolo. Portanto, o Velho Testamento é cheio de símbolos que se cumpriram em Jesus. Não há mais que se guardar, como os judeus queriam que a igreja do segundo século, a igreja divina, guardasse. Esse judaísmo, ele era do Antigo Testamento e se cumpriu, não tem mais que se cumprir. É por isso que é dito lá em Lucas 16, que as leis e os profetas, eles vigoraram até João Batista. Não vigoram mais. Se não está em vigor, é porque Cristo realizou toda a sua missão. Então, ali na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali dando a sua vida por nós, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele disse mais: tudo está consumado. Já está consumado, meu irmão. Agora estamos na nova aliança. Então, lá no livro de Hebreus é dito que, ali no capítulo 7, que mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. Então, nós estamos agora na lei do Novo Testamento, na lei da graça, e não na lei de Moisés. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com esse falso judaísmo. Mas o falso judaísmo não se encerra aqui. Vejam bem, vamos olhar agora o que acontece aqui no livro de Romanos, no capítulo 9, abra sua Bíblia, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: digo a verdade em Cristo. Esse é o verso 1. Não minto, testemunhando comigo o meu espírito, a minha própria consciência. Olha que profundidade de coração, de espírito, de consciência, de verdade, que o apóstolo quer transmitir algo muito importante para nós. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo tinha uma tristeza, uma dor? Tinha. Qual era essa tristeza? Qual era essa dor? Preste atenção. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Apóstolo, quem eram os compatriotas segundo a carne? Os irmãos compatriotas do apóstolo Paulo. Era a nação de Israel, mais especificamente ali os judeus. Então você olha e pergunta: por que Paulo tinha essa dor tão grande no coração dele pelos seus irmãos, o Israel geográfico, aquele Israel que está ali na Palestina, ali entre a Cisjordânia, a parte de Gaza e Jordânia e todo aquele povo ali, o Líbano? Por que Paulo tinha essa dor por eles? Ele desejava ser anátema, desejava ser separado de Cristo, maldito, por amor a eles. O que está acontecendo? É que o apóstolo Paulo começa a ver que todas as bênçãos partem de Israel, tem origem em Israel. Todas as bênçãos em Cristo, todas as bênçãos da graça que nós desfrutamos hoje, vêm de lá de dentro. E Israel não compartilhou. Por exemplo, Israel rejeitou a Cristo? Rejeitou a Cristo. Israel crucificou a Cristo? Crucificou a Cristo. Israel aceitou aquele Espírito Santo dado aos apóstolos da igreja primitiva? Eles desfrutaram disso? Não desfrutaram. Eles rejeitaram e rejeitam a Cristo, o Messias de Deus, e rejeitam o Espírito Santo até os dias de hoje. Eles querem viver a lei. Eles querem construir um novo tempo para sacrificar animais, para guardar o sábado, para não comer carne de porco, para isso, para aquilo outro. Ter todos os rituais, ter ali o templo com o pátio, o lugar santo e o santíssimo. É isso que Israel quer. E aguardar a vida do Messias. Para eles não veio. Jesus era um impostor. Era um falso profeta. Então essa era a dor de Paulo. Eles não alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Creem em Deus, mas não alcançaram a salvação no caminho, na verdade, a vida, que é Cristo. Ele tinha uma dor no coração, porque o apóstolo Paulo, os amava.
Provavelmente você ama o povo de Israel também, lá, geográfico aqui da carne. E você não está errado. Deve amá-los, mas deve ter a mesma compreensão do apóstolo Paulo. Eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a igreja. E rejeitam até hoje. E você, porventura, pode ter orado por eles, deve continuar orando. Mas deve entender que você deve ter uma oração de amor, de muito carinho por eles, como Paulo tinha, mas sabendo que é como você ora por qualquer pessoa que não tem Cristo. Você não deve orar a Israel como se estivesse em plena comunhão com o Senhor e que é um exemplo para você de fé, de cristandade, porque eles não são cristãos. Você não deve orar para Israel como que eles são cheios do Espírito Santo e faz parte da igreja. Não. Eles rejeitaram e rejeitam até hoje. Eu não falo isso para te colocar inimigo de Israel de forma nenhuma, meu irmão. Nós não podemos perder o amor por nenhum povo da terra. Devemos amar a todos. Mas eles estão nessa condição hoje que não serve de modelo para a igreja do Senhor Jesus. Como muitos querem fazer Israel hoje modelo. Bandeira de Israel. Por que você ergue a bandeira de Israel? Ah, porque é dito lá que quem Israel abençoar, será abençoado, quem amaldiçoar, será amaldiçoado. Isso é do Antigo Testamento. Hoje temos Cristo, a nossa bandeira. Israel hoje está apartado desta comunhão com Cristo. Devemos entender isso. Se fazem festas judaicas. As festas judaicas, todas elas são simbólicas, como sombras e figuras típicas que se cumpriram em Cristo. Hoje nós temos as festas do Novo Testamento, não do Antigo. Você precisa viver como embaixador de Cristo, como ministro de Cristo, como uma festa da nova vida em Cristo, do Novo Testamento, e parar com as práticas do Antigo. Nós temos muitas religiões aí que estão pregando um Cristo submetido à lei e ao Antigo Testamento. Não. Ah, pastor, mas não está de pé a lei? Lá os 10 mandamentos não estão de pé? Meu amado, é só você ler ali em Mateus 5, 6 e 7. Jesus dizendo que se lá era olho por olho, dente por dente, que é muito justo, né? A pessoa furou o seu olho, você fura um olho dele, não os dois. É um olho por um olho, não um olho por 2 olhos. Ah, quebrou um dente seu, você tem direito de quebrar um dente dele, não 2 dentes. Mas agora o que vem o Novo Testamento dizendo? Que não é assim, conforme está lá na lei. Em que diz que você não pode matar, mas pode furar um olho quando ele fura um de você. Quando te rouba, você tem direito a exigir muito daquela pessoa. O Novo Testamento não se oferece a segunda face. Não é diferente? Jesus dizia, eu porém vos digo, isso porém é uma conjunção adversativa em detrimento daquilo que era lá. É muito maior a lei do Novo Testamento. É muito mais profunda. Quando ela dizia não adulterarás, então somente a pessoa não praticasse o ato do adultério. Mas agora Jesus disse que só de desejar o sentimento impuro já cometeu adultério. Não é muito mais profundo? Portanto, aquilo lá apontava para o que viria, a perfeição em Cristo. Ali nós temos os 10 mandamentos, agora modificados, não é modificado por modificar, mas ele agora, em toda a sua realidade, os 10 mandamentos em toda a sua realidade está no novo. Quando é o amor, se você ama, você cumpriu todos os mandamentos, se você ama Deus sobre todas as coisas, você cumpre tudo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você cumpre tudo. Ali os 10 mandamentos em si, embora sejam de Deus, sejam bons, e há santidade neles para com o próximo, mas ainda é muito pequeno em relação à realidade do Novo Testamento. Não é para se cumprir da maneira que está lá, é para se cumprir da maneira que está no Novo. Senão vai ficar muita coisa faltando ali. Você vai querer exigir dos irmãos olho por olho e dente por dente, dentro de uma justiça do Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma entrega, é um esvaziamento, é um amor que não busca interesse, é um amor que tudo sofre, que tudo crê. Isso não está previsto lá no Antigo, meu amado. É muito diferente. É muito maior a lei do Novo Testamento. É a lei do amor. E agora,
É uma lei que diz assim, que o novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu vos amei, temos o próximo como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Dando a vida por nós. Portanto, nós estamos numa nova aliança. A lei se encerrou ali em João Batista, em Jesus Cristo, abrindo a nova aliança, a nova era da graça. E a lei era o seguinte: se você não cumprisse toda a lei, quebrasse um só item, você era maldito. Você não tinha nada com Deus. Dependia de você cumprir. Ninguém cumpriu, nem um homem cumpriu. A lei de 1500 anos serviu para mostrar que ninguém é capaz de cumprir nada. Mas antes ela veio para avultar a ofensa. Romanos 5:20. Para avultar, mostrar que o homem é pecador. Não é assim que Paulo explica no capítulo 7 de Romanos? Eu quero fazer isso e acabo não fazendo. E o que eu não quero, acabo fazendo. Essa lei me matou. Por isso que lá em 2 Coríntios diz que era o ministério de morte. Aquela que foi gravada com letras em pedra. Quem gravou com letras em pedra? Não foi Deus? Leia! 2 Coríntios capítulo 13, principalmente o verso 5, 6 ali. Se não é extradido, matava porque era ruim? Não. A lei era boa, mas dependia de você cumprir. A graça não, ela é incondicional, só depende de um, não depende de dois. Lá você tinha que cumprir para Deus te abençoar. Agora não. Deus te ama incondicionalmente na graça. Você quer a lei? Então cumpra ela todinha. Não erre nem um só item. Porque senão você é maldito. Então, nós estamos nessa graça. E esse falso judaísmo não pode adentrar a igreja de hoje. Devemos rejeitá-lo. Ele se torna uma sinagoga de Satanás. Se torna um templo de Satanás. Quando nós estamos deixando aqueles falsos judaísmos entrar. Mas é muito mais profundo do que isso. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no verso 4. Eles são israelitas? São. Pertence-lhes a adoção e também a glória? Veio de lá. Pertence no sentido, não que é deles propriamente dito, mas é porque pertence à vinda de lá, é oriundo de lá. As alianças? Sim, a primeira aliança lá de Moisés foi feita com eles, e a segunda aliança veio com Cristo, que veio lá de dentro. A legislação? Sim. Não é? A do Antigo Testamento é do Novo, trazida por Cristo, veio de lá de dentro. Foi embrionária lá de dentro do Novo Testamento. O culto e as promessas, da mesma forma. Deles são os patriarcas, sim, os patriarcas passaram ali dentro. E também deles descende o Cristo, sim, Cristo veio da geração de Davi, da tribo de Judá. De uma das 12 tribos de Judá, dali vem Jesus. Ele é a raiz de Jessé. E vem mais. Segundo a carne. Sim, Cristo segundo a carne descende deles, mas segundo o Espírito, vem de Deus. Devemos entender isso. Lembra quando José estava duvidoso se recebia Maria por esposa porque estava grávida, ele estava triste, e veio um anjo e falou com José o seguinte: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito, não é de outro homem. A geração do Espírito. O Espírito entrou no ventre de Maria. Então, Jesus segundo a carne vem dele, mas só segundo a carne. Porque Cristo era 100% homem, mas era 100% Deus. Nunca deixou de ser Deus. E assim ele veio de Deus. Quando nós olhamos segundo a carne, ele veio deles, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Irmãos, dá vontade de abraçar Israel, de viver com Israel e de compartilhar todas as bênçãos do Novo Testamento com eles. Não dá vontade? O apóstolo Paulo também tinha essa vontade, ainda mais que ele era da tribo de Benjamim. Ele veio de lá, Cristo veio de lá. Mas Israel rejeitou Cristo, rejeitou a nova aliança, rejeitou o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não creram em Cristo, rejeitaram o agir do Espírito Santo, a salvação do Espírito Santo. Por mais que você ame a Israel, tenha consciência de Paulo, tenha consciência do Novo Testamento. Você tem todo o direito de ficar triste por isso, como Paulo ficou, mas não se engane. Entenda o que é a nova aliança e como vivê-la na sua plenitude, sem a contaminação dos falsos judeus. Mas as palavras falsas eu ainda não consigo entender, pastor. Então,
Quem são os verdadeiros judeus? Os verdadeiros judeus são todos aqueles que entenderam o papel da lei, o papel de Israel, o papel dos judeus, o papel do Antigo Testamento, cumprido em Cristo e vivem a nova aliança. Esses são os verdadeiros judeus. Você é o verdadeiro judeu, espiritualmente falando. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Nós vamos ver isso claramente aqui escrito. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ora, mas se Israel era a nação de Deus no Antigo Testamento, agora não é mais, e rejeitaram tudo, como é que é isso? A palavra de Deus com relação à salvação de Israel falhou? Paulo diz, não pensemos nisso, que haja falhado. O plano de Deus está sendo cumprido conforme Deus queria. Olha o que diz aqui, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos. Olha o verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas que descendentes de Abraão são filhos de Abraão? Na carne são, né? Mas Paulo está transferindo aqui para um Israel espiritual. Mas em Isaac será chamado a tua descendência. Mas por que em Isaac? O que é isso? É o seguinte, veja bem. Ismael não era filho de Abraão também, mas é considerado agora como filho aqui, espiritualmente falando, dentro de uma promessa de Deus feita a Abraão? Não. Aí agora Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Não é escolhido Jacó para continuar essa linhagem espiritual, entretanto, Esaú não é aborrecido nesse sentido, não herdou essa, não que Deus não amasse, mas aborreceu no sentido dessa herança, essa continuidade espiritual. Observe, é isso que Paulo está dizendo. Tanto é, que eu não vou ler agora, aí para frente fala que Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Não é? E aí, nós vamos passar agora, amados, aqui para o capítulo 11, para nós entendermos melhor isso que nós estamos falando. Tá? Olha bem, 11 do livro de Romanos, e o verso 8 diz assim, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, deu a quem? A Israel. Tá? Olha o que diz o verso 7 aqui, o que diremos, pois? O que Israel buscou, ou busca, e isso não conseguiu, porque rejeitaram a Cristo. Então, que eles buscavam em Deus, as bênçãos de Deus não conseguiram, porque rejeitaram Cristo. Mas a eleição alcançou, é uma eleição dentro de Israel, e que chegou a nós. E os mais foram endurecidos. O restante de Israel foi endurecido? Foi. Como está escrito. Quem deu esse endurecimento a eles? Deus lhe deu o espírito de entorpecimento. Começa. Então está dormindo. Está fora no momento. Está endurecido. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Pode ser uma parte da Bíblia que você se assuste, mas não se assuste porque é de Deus e é Bíblia. Vai lá em Mateus 13:13, o que diz? Ouvidos para ouvir, não é? Mas não ouviram, olhos para ver, mas não viram, para que eu não os cure e não os salve, ou seja, foram entorpecidos, foram endurecidos. Estão, até o dia de Paulo, e até os dias nossos estão entorpecidos, endurecidos até o dia de hoje. Tem um porquê disso. Há um motivo de que Deus fez isso. Então vamos ver. Bem aqui. E você vai lá em João 12, diz lá que mesmo Jesus Cristo tendo feito muitos milagres no meio deles, poucos deles creram. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, olhos para ver, não viram, ouvidos para ouvir, não entenderam nada, não chegaram ao coração deles, para que eles não sejam curados e convertidos ao Senhor. Foram endurecidos, os olhos deles ficaram... Ele estava vendo ali Jesus, mas não viam o Senhor da glória, não viam o Filho de Deus, não viam o Deus encarnado. Estavam vendo o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos da igreja primitiva, e eles riam, dizendo que estavam embriagados, perseguiram, mataram Jesus, perseguiram, mataram os apóstolos. Eles ficaram entorpecidos, endurecidos, para que a graça chegasse até nós. Aqui Paulo vai discorrer aqui. Não se assuste, é um plano de Deus. E o verso 9 diz assim, diz Davi, torna-se-lhe a mesa em laço, em armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas.
Esse para sempre é até o final, ou até a salvação do restante, do remanescente de Israel. Capítulo 11 diz assim: porque não querem, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Israel deixará de ser endurecido, entorpecido, separado de Deus. Tá? Mas quando isso? Só depois que haja entrada, só depois que terminar a plenitude, o tempo dos gentios completa, toda a plenitude. Enquanto não terminar a plenitude dos gentios, Israel continua endurecido. É por isso que eles estão endurecidos até hoje, nossos dias. E vão estar enquanto não acabar a plenitude dos gentios. É o que está dizendo aqui. Olha o verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Virá de Sião. Esta é a minha aliança. Virá de Sião o libertador, e apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles. Deus tem uma aliança salvífica com eles, futura, depois da plenitude dos gentios. Quando eu tirar os seus pecados, o Senhor Deus vai tirar os pecados deles para um remanescente. Esse remanescente será salvo. Amém, irmãos? Então, não confunda as coisas nesse momento. Você poderá em Israel pregar para eles, levar para lá a igreja, levar, fazer o que você quiser, eles estão endurecidos. Ah, pastor, eu conheço um israelita salvo. Existem alguns, mas a grande maioria, a nação, eles estão endurecidos. E por mais que você ame e queira pregar, como Paulo diz, ele queria ser anátema por eles, eles estão fora. Mas e cadê os verdadeiros israelitas? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, por gentileza, e o verso 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé, é que são filhos de Abraão. Olha, Abraão creu em Deus pela fé. Abraão, larga teu pai, tua mãe, larga sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem vou dizer qual é agora. Você vai e volta. Eu tenho fé em ti, Senhor. Nem sei para onde é que é, mas eu vou. Essa fé de crer em Deus, ela é protótipa. Abraão se tornou prototipamente, simbolicamente, o pai de todos que creem em Deus. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem crê em Cristo tem Deus. Quem não crê em Cristo não tem Deus. Ninguém pode ir ao Pai, ouvir ao Pai, se não for por mim, diz Jesus. Então o acesso, o caminho ao Pai é através de Cristo. Se você crê em Cristo, você é filho de Abraão, espiritualmente falando. Se você não crê em Cristo, você não é filho de Abraão. Portanto, você não é um verdadeiro judeu. Mas se você crê em Cristo, você é um verdadeiro judeu, um israelita espiritual de Deus, de fato. Porque lá na promessa, em Gênesis 12, é dito que em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E eu sou das nações da terra, sou gentílico, que eu não sou de lá de Israel da carne, geográfico, mas sou aquele Israel que veio de Abraão pela fé. Por isso que os judeus estavam dizendo para Cristo lá em João 8, que nós somos filhos de Abraão, temos Abraão por pai, e vocês não são filhos de Abraão. Deus pode suscitar filho das pedras, vocês têm por pai o diabo. Vocês não são verdadeiros judeus. Entende isso agora? O que é o verdadeiro judeu? É os filhos de Abraão pela fé. Aqui já cria no Cristo lá, no tabernáculo. Esse tabernáculo representa o Messias, o Filho de Deus. Já cria no Cristo lá, quando matava um ovelhinho, matava um cordeiro. Esse vai vir um cordeiro de Deus, que há de nos libertar. E todo aquele simbolismo ali, faziam por fé. Quando eles matavam o cordeiro sem fé, aquilo o Senhor enjoava. Não tinha sentido nenhum. Uma religião que mata animal, coisa feia. Mas quando era pela fé, mostrando o sacrifício de Cristo, Deus recebia com aquela fé suave, como incenso suave, as narinas do Senhor, porque é pela fé no cordeiro.
E ele vem a fé no Cordeiro, vem a fé, não pode se perder a fé no Cordeiro, e chega e vê a Cristo, e João Batista olha para Cristo e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem não viu isso, perdeu a fé de Abraão. Não é o Israel de Deus. Deus pouco está preocupado com o DNA de Abraão com a nação geográfica. Deus está olhando para a fé. É isso que importa. Este é o verdadeiro Israel espiritual de Deus. É verdade que eu sou brasileiro. É verdade que o outro é americano, norte-americano, o outro é europeu, o outro é japonês, não é o Israel da carne, mas todo aquele que crê em Cristo, esse Cordeiro de Deus, eles estão lá em Abraão, que é o pai, que é o primeiro, que é o protótipo. Entende isso, amados? Abraão, o pai da fé nesse sentido. Eu vi um pastor pregando outro dia, fiquei assim olhando, até com certo dó dele, a falta de entendimento. Eu falei: meu pai é Abraão? Não é, Abraão tinha esse e aquele pecado. Portanto, não serve para ser meu pai. Oh, meu Deus. Abraão foi pai, não é pelas suas obras, não, que a salvação não se dá por obras. Não tem homem bom, todo mundo tem seus defeitos. Se dá porque ele creu em Deus. Creu na salvação em Deus através do Cordeiro. Creu em Deus pela fé. E isto lhe foi imputado por justiça. Porque o Cordeiro de Deus nos traz justiça. Não porque somos bons ou fazemos isso, aquilo ou outro. É porque ele nos purifica dos nossos pecados. O sangue do Cordeiro nos purifica dos nossos pecados. Por isso é imputado por justiça. E Abraão creu nisso lá no passado. Creu em Deus, ergueu os altares, ele matava os animais, já crê no Cordeiro. Então ele é o primeiro, portanto, ele é pai no sentido de ser o primeiro. Não porque nós falamos, pai é Deus. Então, há tanta falta de entendimento do que a Bíblia está dizendo que a gente fica assim até pensando, né? Como precisamos crescer na Sagrada Escritura, no falar de Deus para conosco, para com a igreja do Senhor. Mas deixa eu prolongar um pouquinho esse vídeo. Desliga não, porque esse assunto eu não posso cortar ele no meio. Então diz aqui ainda mais, o verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra. Não é isso? Todos os povos da terra. Então, a Escritura preveu ali um proto-evangelho em Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o evangelho em Abraão. Olha o proto-evangelho aqui de Abraão. Ali, é tudo em Abraão, o evangelho que viria em Cristo. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha a explicação do apóstolo Paulo. De modo que os da fé são abençoados juntamente com o crente Abraão. Então ele se torna o pai simbolicamente. Que é o primeiro. O primeiro que criou assim, dessa forma, chamado por Deus e depositou a fé toda em Deus. E entregou-se totalmente ao Senhor. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todos que estão nas obras da lei, que diz que praticando toda a lei é salvo, então ele é maldito, porque ele não pode praticar, ele não consegue, ele vai sempre estar com a raiva, com a ira, com a inveja, com uma glutonaria, com alguma bebedice, ele sempre vai estar com alguma coisa, com a murmuração. Olha que a murmuração está lá junto com todo tipo de pecado horrível. 1 Coríntios 6, 9, 10. Está tudo junto lá, a murmuração. A glutonaria. Quem é que quer dar conta, irmãos? Isso é o santão perfeito. Nós somos santos em Cristo. A justificação em Cristo. Então, para praticá-la. Quem quer praticar, ser salvo por prática de lei, de obras? Obras aqui no sentido de mandamentos. Então, está maldito, porque não vai conseguir nunca. É melhor você olhar para a graça, a redenção no sangue de Jesus. Pronto. E aí no verso 11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo verá pela fé e não pela lei. Pela lei eu cumpro tudo e Deus me salva. E eu chego diante de Deus: o Senhor me salvou, mas assim, se eu não cumprisse tudo, eu não estava aqui, eu tenho mérito. É para que ninguém se glorie, todo mundo se cale diante de Deus. Ninguém bate no peito, eu fiz. É graça e misericórdia.
choramos diante do Senhor de alegria, de contentamento, pelo seu perdão e pela sua graça de todo dia, dessas nossas fraquezas, dessas nossas dificuldades. Você não sabe quem você é? Primeiro Deus, né, que mostra quem você é. Pergunte a sua esposa e seus filhos. Pergunte aos seus familiares, seus irmãos. Eles não acham que você é um santinho, coisa nenhuma. Todos nós temos nossos defeitos, amados, e devemos nos humilhar diante da fé em Cristo Jesus, no Cordeiro de Deus, e não ficar firmando em leis. Quem somos nós? Se for pela lei, nenhum ser humano seria salvo. Se for pelas obras, nenhum ser humano alcançará a salvação. Mas é pela graça. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Tem que viver pela lei. Você consegue? Se não consegue, vai pela fé. É melhor. E é o único, né, caminho. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? É que ele não consegue cumprir. Pronto, está morto, está maldito. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele morreu na cruz, porque a gente não consegue cumprir nada, somos pecadores. Porque está escrito, maldito daquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão, a bênção da fé, de crer em Deus e entregar a Deus, do jeito que você é, a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Estava previsto que não era para o Israel geográfico, mas para os gentios. E para alguns israelitas também, segundo a linhagem ali, a chamada de Deus. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa aliança, ela veio antes da lei. Porque de Abraão até a lei foi mais de 400 anos, meu amado. De Abraão, chamada ali pela fé, aquela promessa feita ali, ela é antes da lei, mais de 400 anos. Porque só 404 anos eles passaram lá no Egito. A descendência ali de Abraão passou no Egito 404 anos. Depois é que foi promulgada a lei. Aí o verso 15 diz, irmãos, fala como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A promessa foi feita a Abraão, aquela promessa, todas as nações da terra serão benditas, foi feita a Abraão e ao seu descendente. Lembra que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 9, que falou lá de Isaac estava a descendência, a promessa da descendência? E não a Esaú? Vamos entender que Isaac é Cristo. Ah, mas como assim, pastor, Isaac é Cristo? É porque lembra lá do Monte Moriá que Abraão subiu lá para sacrificar Isaac? O que aconteceu? Vocês se lembram? Isaac foi tirado e ali foi oferecido um cordeiro que estava ali entranhado, ali, amarrado, ali, engarranchado para o sacrifício. Porque não é Isaac, é Jesus Cristo. Então Isaac ali era apenas um tipo de Cristo. E agora quando nós olhamos isso e vemos isso e entendemos isso, Isaac lá aponta para Cristo. Veja bem o que diz aqui, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só. Quem é esse um só? Lembra lá de Romanos 9? A promessa foi feita a Isaac, ao teu descendente que é Cristo. Então aquele Isaac lá é Cristo. Quando nós olhamos agora, e digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, aquela lá de Abraão, mais de 400 anos. A lei que veio 430 anos depois, a lei veio quantos anos depois da promessa feita de Abraão? 430. Não a pode abrogar, a lei não pode abrogar a promessa feita de Abraão. A lei ela entrou ali, provisoriamente, por um tempo, até que Cristo viesse, apontando todos os símbolos e figuras para Cristo. Mas a promessa da graça estava lá em Abraão. Portanto, somos filhos dessa promessa, ou seja, filhos de Abraão. E não filhos da lei, como muitos querem. Isso é um falso judeu. Viver pela lei é um falso judeu. É sinagoga de Satanás, diz as Escrituras. Lá para a igreja de Esmirna. Mas a igreja de Esmirna reprovou esses falsos judeus. Reprovou, você deve reprová-los também. E aí diz mais assim, né? A lei jamais pode se fazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Ou é a lei ou é a promessa que foi de Abraão. Um dos dois. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Não dependia de nada. Abraão estava fazendo ídolos e foi dado a ele de graça.
Ah, Abraão, você tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, você não será salvo. Não, estou te chamando, você é meu agora, Abraão. Acabou, tinha uma grande nação e acabou. Graça. Ah, mas Abraão foi tão desobediente em hora lá, e Deus foi tratando dele, cuidando dele. Ele foi crescendo, crescendo a cada dia, ao ponto de entregar o próprio filho para Deus. A fé ficou amadurecida. Sim, a nossa fé precisa ser amadurecida, é verdade. Mas a graça independe de lei e de obras. Verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada, colocada, lá a promessa de Abraão, ó, depois de 430 anos. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, que é Cristo, né? E foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, ela foi inserida ali, apontando para Cristo, para se cumprir Cristo. Cumpriu, acabou. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Aquela lei não veio para dar vida, nem salvação. Ela veio para apontar para Cristo. Então, ela não desfez a promessa de Abraão e nem da graça do descendente, que é Cristo. Não, ela veio para mostrar Cristo. Mas ela em si não é a salvação, e nem pode dar salvação. Ela foi pedagógica, inclusive, que mostrou as nossas ofensas, as nossas transgressões. Avultou bastante nós que não cumprimos a lei. Israel, nenhum de nós dá conta. Diz mais o verso 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé, a promessa de Abraão lá, ó, em Jesus Cristo, cumprida em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. É fé e crer. Acabou. Ah, mas eu vou ter um relacionamento, vai ter um relacionamento de pai e filho, vai te disciplinar, ele vai te conduzir no caminho da fé para a sua fé amadurecer. É verdade, mas é fé. Então, quando nós olhamos para essa questão, nós vamos trazer aqui uma questão bem clara, que está aqui no capítulo 4 de Gálatas, para encerrar essa questão dos falsos judeus. Tem muita coisa para falar, mas o tempo não permite. Faria quantos vídeos? De quantas horas? Mas vamos trazer pelo menos assim esse esboço bem resumido, né? Essa síntese. Diz assim, capítulo 4, vamos ver aqui o verso 21. Dizei-me vós, os que querem estar sob a lei. Não é o meu caso, talvez não é você que está me ouvindo, mas de muitos que querem, talvez uma parte da lei. Vamos guardar o sábado? Não vamos comer carne de porco? Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo? Isso não é um pedacinho da lei. Vós que querem, acaso não ouvis a lei? Se não prestou atenção na lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas Sara e Agar, né? A mulher escrava é Agar e a livre é Sara. Era Sarai e depois passou a se chamar Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Isso aqui é simbolicamente falando. Segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Ou seja, Isaac nasceu pela promessa de Deus. E o Ismael? Um plano, não é? De Sara e Abraão. Ô, meu velho, Deus prometeu um descendente. Ele não dá, você está velhinho aí, ó. Faz um filho da escrava e fica sendo um descendente. Pronto, você tem um filho para herdar tudo. Que Deus não está cumprindo. Isso não é carne, irmãos. Aí ele foi lá, foi ideia, minha velha. E eles fizeram o filho Ismael, tiveram aquele filho, mas não era a promessa de Deus em Ismael, e sim em Isaque. Então, isso está dizendo aqui, ó, a descendência. E foi vindo. A promessa não estava em Esaú, mas estava em Jacó, que se tornou Israel. E olha que Esaú, para mim, se você fizer uma procura lá na Bíblia, Esaú ele era um homem reto e honesto. E Jacó? Já olhou a vida de Jacó? Mas Jacó era da promessa. A promessa de Deus não olha, como diz lá em Romanos 9, né? Se fez bem ou mal, eles nem tinham nem nascido quando Deus fez a promessa. Mas Deus não pode abrogar sua promessa. Mas a promessa é uma pessoa.
E é uma promessa de todo aquele que crê em Jesus. Para você e para mim também. Amém? E continua dizendo aqui, ó, verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Ó, alegoria, metáfora, duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, ou melhor dizendo, né? É uma tipologia, são tipos. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. O Monte Sinai é o que, Monte Sinai? O que você lembra do Monte Sinai? Você se lembra dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, ali no Monte Sinai, que Deus falava com Moisés no Monte Sinai? A antiga aliança do Velho Testamento foi dada por Deus no Monte Sinai. Então não está se referindo à lei? Ao Israel geográfico, ao Israel da carne? Agar representa o Israel da carne. Só representa, tá, amados? Isso aqui é tipologicamente. Alegoricamente, como disse Paulo. Olha o verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, lá de Israel. Paulo está ficando doido? Não. Aquela escrava representa Israel lá hoje, que é escravo da lei. É nesse sentido. E Deus não está falando aqui de preocupado com a descendência da carne. Quer ver a questão da fé. É isso que Deus quer. A Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Está até os dias de hoje, sob o manto da lei. Agora observe, amados, que no verso 26, mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, o qual é nossa mãe. Jerusalém atual, terra. É simbolizado por Agar, escrava. E a Jerusalém lá de cima é a nova Jerusalém, que está prevista lá em Apocalipse 21. É qual a nossa mãe, ela que nós faremos parte dela. Então, essa que é a verdadeira, a livre, a de Deus, a que corresponde em Isaac, corresponde em Jacó e chegou até nós pela promessa feita a Abraão. Observaram, irmãos, que Deus não está preocupado com Israel da carne geográfica, os compatriotas, irmãos de Paulo. Deus está sempre, desde Abraão, olhando para um Israel que é espiritual, da fé. Você quer valorizar o Israel da fé? Ou você quer dar ouvidos ao Israel da carne, da Jerusalém atual? Você quer voltar o seu coração e sua fé para Jerusalém lá de cima, celestial, a nossa mãe, como diz aqui. Agora, quando você abre aqui em Pedro, o que é dito a respeito da Jerusalém espiritual, que somos nós, a igreja do Senhor? Não é? Diz assim, vós, porém, 2,9 de 1 Pedro, tá, irmãos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, era o Israel geográfico, era o povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é povo de Deus? Você agora é nação de Deus? Você agora é uma nação santa? Um povo de propriedade exclusiva do Senhor? Você é uma nova raça eleita, uma nova criatura em Cristo Jesus? Então você é o Israel verdadeiro de Deus. Portanto, o sócio Deus, não te engane, reprove-os em nome de Jesus. Deus em Cristo os abençoe.